nós vamos olhar nesse instante a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, ou seja, 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia nesse texto, 1 Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu a essa igreja. Nós vamos olhar alguns versículos dessa carta para a nossa meditação nessa noite, para que Deus fale conosco através da sua palavra nessa noite. Eu quero nessa noite pensar no tema da santificação, a vontade de Deus e a santificação. E se você olhar, capítulo 4, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 3, nós temos claramente essa frase: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E é isso que nós queremos, por alguns minutos nessa noite, compreender essa verdade para nós. Eu disse a frase na linguagem de hoje. Tessalonicenses 4:3 diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, entender que a santificação, esse processo pelo qual nós passamos, desde o dia da nossa conversão, desde o dia em que fomos alcançados pela graça de Deus e transformados pelo poder de Deus em Cristo Jesus, e pelo seu poder, pela sua morte na cruz, sua ressurreição, nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo, que nós iniciamos esse processo de santificação, ou seja, a santidade nós alcançamos quando fomos salvos, e aí, daí para frente, essa santidade vai sendo aperfeiçoada nesse processo que chamamos de santificação. E por que pensar nisso? É o atributo de Deus, que é a santidade, é isso que nós precisamos compreender. E esse atributo de Deus, ele é comunicável. Passou para nós também a busca de sermos santos, ou sermos santificados. E então precisamos compreender que essa é a vontade de Deus para nós, de sermos santificados, ou a santificação. Sendo um processo, nós precisamos olhar para isso todos os dias, porque o processo, ele vai nos levando a um aperfeiçoamento nessa busca de cumprir a vontade de Deus, nesse instante que estamos pensando, essa vontade como sendo a nossa santificação. A bem da verdade, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses é considerado um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Provavelmente foi escrito, produzido por Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, depois dele ter estado na cidade de Tessalônica, ter visto lá a formação da igreja, ele escreve essa carta a essa igreja, mais ou menos por volta do ano 50, 51, depois de Cristo. E ele recebeu um relatório da igreja, e esse relatório dizia da firmeza, do desenvolvimento dos irmãos da igreja de Tessalônica. Então, Paulo escreve para expressar a alegria dele com essa igreja. E, portanto, também Paulo vai, mesmo nessa carta que expressa a sua alegria, ele vai tratar dessa questão também, no capítulo 4, especialmente, que é a exortação à prática da santidade. E Paulo faz isso para nos fazer pensar, os irmãos de Tessalônica assim foram alcançados por isso, e nós também precisamos olhar para isso em nossos dias. Talvez alguns até admitem, e eu até concordo com estes, que esse tempo aí de isolamento, distanciamento social, esse tempo de pandemia chamado, com esse coronavírus, podemos enxergar como um propósito de Deus para nós aperfeiçoarmos a nossa busca pela santidade, ou a nossa santificação, onde podemos e temos, talvez mais tempo. Na verdade, sempre tivemos tempo, mas como estamos sem as atividades corriqueiras de trabalho, de atividades, então nós podemos aproveitar isso para aperfeiçoar ou buscar aperfeiçoar a nossa caminhada de santificação.
lendo as Escrituras, orando ao nosso Deus, ouvindo boas mensagens, lendo bons livros. Isso vai nos ajudando a moldar a nossa caminhada, não é? De santificação. O significado de santidade ou de santificação tem um duplo sentido. A palavra lá no hebraico, kadash, tem um duplo sentido, né, que podemos assim compreender. A questão a ideia de separar, não é, de cortar fora, de tirar uma parte e consagrar isso, era uma ideia que se tinha com a santificação, e também a ideia de pureza ou de retidão e integridade. E é nesse sentido que a gente precisa compreender. Ou seja, primeiro nós somos como que cortados, separados por Deus desse mundo, ou seja, de uma vida pecaminosa e uma vida prazerosa no pecado. Nós fomos cortados disso por Deus, né, através de Jesus Cristo, para que assim pudéssemos buscar uma vida de pureza, de retidão, de integridade. Ou seja, preservando essa pureza, essa retidão, para que Deus se utilize de nós no seu reino como bem lhe aprouver. Então, esse sentido dá para a gente compreender que esse processo de santificação, nós somos como que cortados deste mundo, né, dos prazeres deste mundo, do prazer de viver no pecado, para, assim, em processo de santificação, andarmos em retidão diante de Deus e dos homens. Agora, a presença de Jesus Cristo, não é? No mundo, e a presença dele, houve um desenvolvimento claro. Em que sentido? Lá no Antigo Testamento, nós tínhamos a santidade cerimonial, das cerimônias, que Deus estabeleceu como sendo um anúncio, como sendo uma sombra, um protótipo do que ele queria fazer com Jesus. Ou seja, a santidade cerimonial em Jesus passa a ser agora uma santidade ético-moral, ou seja, de comportamento, de escolhas de viver conforme o Senhor coloca para nós. Ou seja, da santidade exterior das cerimônias para a santidade interior, da santidade formal para a santidade informal, ou seja, na prática dos nossos afazeres do dia a dia. Agostinho, grande teólogo e filósofo, né, dos primeiros séculos, do século 3, 4, por aí, ele diz o seguinte, que vai aplicar os ensinamentos da palavra às suas ações cotidianas. Ou seja, o processo de santificação, Agostinho entendeu muito bem, é nos nossos afazeres mínimos que nós temos que demonstrar que fomos cortados deste mundo para viver uma vida de retidão diante de Deus. Nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, tudo isso deve nos levar à busca desse processo de santificação em nós. Então, o sentido de santidade, ou de santificação no Novo Testamento, é a qualidade moral e espiritual que nós, como cristãos, recebemos a partir da salvação. E aí, devemos viver nesse processo de santificação dia a dia. Agora, atente para algumas questões que quero colocar para a gente entender esse processo de santificação em nossas vidas. Primeiro, qual a razão de ser da santificação? Ou seja, o que é que me faz buscar essa santificação? Há uma razão para isso, e a razão é muito clara. Como responder à pergunta, por que devemos ser santos? A resposta é mais que óbvia, porque Deus é santo. E sendo assim, é o que ele deseja para nós. Repetindo o verso 3 do capítulo 4, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, Deus, portanto, nos chama para a santificação. Observe o versículo 7, ainda do capítulo 4. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, a razão clara para a santificação, ou a razão de ser da santificação, é que Deus nos chamou para si mesmo e determinou que deveríamos assim viver, reproduzir em nós mesmos o caráter de Deus, através de Jesus. Ou seja, a qualidade de vida que precisamos ter
deve ter por base essa razão. Deus é santo e deseja a nossa santificação. Notem, como eu disse, Deus nos cortou, nos chamou das trevas para a luz, nos tirou de uma vida de impureza para uma vida de pureza e de retidão. Essa é a razão de ser também da santificação. Qual a lógica por trás dessa exigência de Deus? Santo é caráter daquilo que foi separado para Deus. E deve se manter assim, nesse processo de pureza, para que Deus se utilize de nós, a cada dia. Oh, queridos, prestem atenção que a santificação se explica pelo fato de Deus chamar de volta para um relacionamento de intimidade exclusiva com Ele, separado, colocado à parte para essa intimidade exclusiva com Deus. Esse é o processo de santificação que nós precisamos viver e ao qual fomos chamados para isso desde o dia que fomos alcançados pela graça de Deus. A comunhão e a intimidade com Deus desenvolvem em nós o caráter de Deus, que é um caráter puro e limpo. E nós podemos, assim, aprofundar nossa relação com Deus, quando compreendemos que estamos diante de um Deus santo, um Deus que prima por essa pureza e por essa retidão. Portanto, a razão de ser santo é Deus ser santo. E se formos assim santos, estaremos, portanto, termos a capacidade de ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Anote isso, querido. Se você não for santo, não passar por esse processo de santificação, alcançar a santidade, você não vai sobreviver na presença de Deus. Eu não vou sobreviver na presença de Deus. Nós não vamos sobreviver na presença de Deus se não formos santificados, se não formos santos, ou seja, separados por Deus em uma busca de um viver reto e puro diante de Deus. Mas se há uma razão para a santificação, há um desafio da santificação. E, queridos, o desafio da santificação não é um desafio pequeno e fácil, até porque andar com Deus, nos termos de Deus, sendo transformado cada dia de acordo com o caráter de Deus, é um processo delicado e desafiador. Se nós voltarmos os olhos para as páginas da Escritura, nós vamos ver homens que Deus usou, e alguns desses homens diz lá que eles andaram com Deus. Lembro-me do caso de Enoque, do caso de Noé, homens que andaram com Deus. E, às vezes, quando a gente lê as histórias, né? No caso de Enoque é uma biografia muito pequena, de Noé também, e quando a gente vê andaram com Deus, ou seja, Enoque andou com Deus, a gente acha que Enoque viveu uma vida escondida, separada, dentro de uma caverna, dentro de uma casa, sem ter contato com ninguém. Não, Enoque foi filho, Enoque foi pai, Enoque teve noras e genros, Enoque teve esposa, Enoque viveu uma vida normal, só que Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque entendeu que precisava andar de maneira reta e pura diante de Deus. Isso é para nós pensarmos que não é algo fácil esse desafio da santificação. Paulo, portanto, está advertindo aos irmãos de Tessalônica e a nós nessa noite que os fatores que militam contra a nossa santificação estão presentes desde sempre. Quais sejam o mundo, a carne e o diabo. Vamos sempre ter isso militando contra nós, contra esse nosso processo de santificação. Nós vivemos em um mundo que não colabora para o nosso desejo de imitar Deus. De jeito nenhum. A sociedade, o mundo onde estamos inseridos, pelo contrário, faz de tudo para que nós não imitemos Deus, faz de tudo para que nós desprezemos a palavra de Deus, faz de tudo para que nós sigamos os conceitos que a sociedade, homens e mulheres ímpios e ímpias que elaboram
conceitos e ideias para que nós sigamos, mas o conselho de Paulo é para que nós andemos ao contrário. Observe aí, Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 6. O que é que Paulo diz? Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Ou seja, é em meio a muita tribulação que nós somos chamados a vivermos de maneira santa, não é? De maneira reta e pura diante do Senhor. Veja o capítulo 2, versos 14 e 15. Tanto é assim, irmão, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Era esse contexto da igreja de Tessalônica. Ou seja, em meio a essas perseguições, tribulações, privações as mais diversas, diz Paulo no capítulo 3, versículo 7, é em meio a tudo isso que essa igreja se mantém firme, dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, esse é o nosso desafio de uma vida de santificação, é nessa luta diária contra essas três hostes, o mundo, a nossa própria carne e o diabo. Isso acontece, queridos, nós somos tentados a resolver as coisas do nosso jeito. Quando vêm as tribulações, as perseguições, as privações mais diversas, quando nós tentamos resolver do que acontece, nós nos afastamos de Deus. Quando a gente tenta resolver estas coisas com a nossa força, com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa intelectualidade, nós vamos nos afastando de Deus. O outro adversário nosso é a carne, é o inimigo da nossa santificação. Nós somos atraídos à prostituição. Veja o versículo 3 do capítulo 4, a parte B, não é? Que vos abstenhais da prostituição. Versículo 5, não com o desejo de lascívia, não é? E versículo 7, que nos abstemos da impureza. Ou seja, esses são pecados que estão ligados à nossa carne. São chamados pecados sexuais, a prostituição, os desejos, né, desenfreados da carne, a lascívia e a impureza. Tudo isso militam contra a nossa santificação. Nós somos atraídos por isso. E, portanto, esse desafio para que nós vençamos isso, buscando intimidade com Deus. Quando nós somos invadidos por esses desejos e apetites, nós somos tentados, mais uma vez, a resolver essas coisas do nosso jeito. E o que é que acontece? Nós não conseguimos, porque não temos força suficiente em nós para vencer estas tentações, essas perseguições, esses apetites desenfreados, a prostituição em si. Então, comunhão com Deus, intimidade com Deus é que nos faz vencer essas questões. Senão nós vamos deixar Deus de lado e vamos seguir outras coisas. Finalmente, Paulo adverte que Satanás nos tenta visando inutilizar a fé. Veja o capítulo 3 e o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado de vossa fé, temendo que o tentador, está com letra maiúscula, né? Tentador, vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Ou seja, Paulo está dizendo, eu fiquei preocupado para que Satanás não tente vocês e vocês, portanto, caiam na tentação de achar que a fé é inútil. Portanto, há uma razão de ser da santificação, ou seja, Deus é santo e a sua vontade é que nós também sejamos santos. Há um desafio para a santificação, ou seja, vencer as tentações, as privações e as perseguições, vencer o mundo, a nossa própria carne e o diabo. Mas há uma garantia dessa santificação. Qual seja?
Eu creio que você vai concordar comigo que a vida cristã é difícil, e é mesmo. Andar com Deus, fazendo sempre a sua vontade, em dedicação exclusiva a Deus, é impossível quando nós queremos fazer isso com as nossas próprias forças. Daí, nós temos uma garantia da salvação. Veja o que Paulo diz, capítulo 5, verso 24, dessa carta aos Tessalonicenses. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, o Senhor é aquele que nos chama e ele fará, se encarregará de nos conduzir por essa vida de santidade. Porque por nós mesmos não faremos. A palavra de Deus opera nos que creem, diz Paulo no capítulo 2, versículo 13. E mediante essa ação do Espírito Santo, que nos foi concedido, é que nós conseguimos vencer essas tentações. E temos, portanto, a garantia da santificação. A palavra de Deus é aplicada em nossa vida pelo Espírito Santo, que sintetiza o caminho para a santificação. Há uma coisa, algo difícil nos nossos dias, porque a experiência cristã dos nossos dias enfatiza os extremos. Alguns querem ficar somente com a palavra. Outros, ficar apenas com o chamado espírito, ou com a parte de adoração, de louvor. Queridos, o que nós entendemos na Escritura é que a palavra é essencial para nós, mas a adoração a Deus, no sentido de louvar a Deus, reconhecer que Deus faz parte da nossa vida cristã. É bem verdade que a instrução para nós adorarmos a Deus está na Escritura. A instrução para viver uma vida pura e reta está na Escritura. Daí, o valor que temos que dar a essa Escritura. Você que é da nossa igreja e alguns outros irmãos que recebem nossas meditações diárias nos Salmos, estão vendo no Salmo 119, que já começamos, né, a meditar já há 2 dias seguidos, ainda vamos continuar por alguns dias. E você vê que lá no Salmo 119, o tempo todo o salmista está realçando a excelência da palavra de Deus. É ela que nos guia, é ela que nos orienta, é ela que nos dá, portanto, essa garantia da santificação que vem de Deus, mas que vem através dessa palavra. Nós não podemos dissociar esses aspectos da vida. Nem esse lado espirituoso, que para mim não é espiritual, é espirituoso, nem esse lado formal só da palavra. Não é? Já repito, a palavra é necessária e é eficaz, mas é necessário nós termos esse ardor em nossos corações. Hoje pela manhã, nós estudamos a carta aos Efésios, né, a carta à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, e nós vimos que a igreja forte doutrinariamente, uma igreja trabalhadora, os irmãos ativos na igreja, os irmãos que pregaram o evangelho, levaram o evangelho a menor, mas os irmãos perderam o ardor, aquele amor por Cristo. Então, é isso que nós precisamos compreender, que a garantia da santificação está dada para nós na palavra de Deus e, portanto, o Espírito Santo faz isso em nós, mas nós não podemos ficar como a igreja de Éfeso ficou, uma igreja forte doutrinariamente, mas uma igreja árida, seca, sem participação, sem compromisso com Jesus. Isso não leva a esse processo de santificação. A obediência à palavra de Deus, a dinâmica na sujeição do Espírito Santo, vai nos dar a garantia de uma intimidade à semelhança com Deus, ou seja, santidade. Mas, queridos, se há uma razão de ser da santificação, se há um desafio da santificação, se há uma garantia da santificação, há uma responsabilidade pela santificação? E atentem para essas perguntas. Quem é responsável pela santificação? Qual a dinâmica do desenvolvimento da santificação? Primeiro, a santificação é divina. Deus, além de desejar nossa santificação e nos chamar para uma vida de santificação, ele se responsabiliza pela nossa santificação, nos concedendo o dom supremo, que é
o Espírito Santo que habita em nós. Atente para alguns versículos. Capítulo 12, do versículo... Aliás, capítulo 12, versículo 12 do capítulo 3. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Capítulo 4, 3 nós já lemos, 7 nós já lemos. Veja o versículo 8. Desarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E capítulo 5, versos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, nós recebemos isso de Deus. Ele se responsabiliza por nos dar a condição para uma vida de santificação. Mas também é a nossa responsabilidade. Como cristãos, nós somos exortados a rejeitar o mal, a mortificar a carne, a fim de desenvolver as virtudes cristãs. Capítulo 4, versos 3 a 7, eu vou reler para que os irmãos gravem bem isso, acompanhem as suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 7. Nossa responsabilidade está aí. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Primeira responsabilidade nossa, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, a nossa responsabilidade está aí, em andar em conformidade com o que o Senhor instruiu para nós, nos afastarmos desses desejos desenfreados da carne, tratar bem os nossos irmãos, não usar de lascívia como fazem os gentios, porque eles não conhecem a Deus. Nós conhecemos e sabemos que Deus é santo e exige de nós que também sejamos santos. Portanto, há um equilíbrio aí na responsabilidade. A melhor compreensão, a resposta bíblica para isso, o equilíbrio, está entre a ação divina, mediante o Espírito Santo, que nos concede a condição, e a ação humana, por meio de uma vida disciplinada, uma vida de piedade diante de Deus e dos homens. O que é que quer dizer isso? Uma vida que tenha comunhão com Deus, que tenha intimidade com Deus, através da leitura das Escrituras e através da oração. Isso vai desenvolver em nós a capacidade de busca de uma vida de santificação. Queridos, há alguns dos nossos dias, até mesmo aqueles que frequentam igrejas, não é? Que discutem se a religião cristã, ou se o cristianismo, alguns não querem considerar como religião, se o cristianismo é a verdade. Alguns que até questionam se o cristianismo é possível, devido às exigências que o cristianismo traz, não é? Tanto nas palavras de Jesus, como nas palavras de Paulo, as palavras de Paulo inspiradas por Deus, na convivência de intimidade com Deus. Será que é possível viver isso? Será que é possível ter essa vida de santidade que se espera de nós, viver de maneira reta, digna diante dos homens? A questão é a seguinte, que a pergunta que se faz, muitas vezes, não é a respeito da relevância, mas principalmente quer saber até que ponto o estilo de vida proposto por Jesus pode ser alcançado na sociedade contemporânea. Porque, para alguns, não é possível viver os ensinamentos de Jesus nos nossos dias.
é muito difícil, vai dizer alguns, é muita exigência, não é? E de manhã também nós vimos que a igreja de Éfeso odiou o pecado dos nicolaítas, e diz o texto lá, Deus, né, Jesus disse, e eu também odeio. Qual era o pecado dos nicolaítas? É o pecado da nossa contemporaneidade, querer que o cristianismo, o evangelho, seja suave, seja leve, seja aquele cristianismo, o evangelho sem cobrança, sem compromisso, seja um evangelho que não leve à confrontação, seja um evangelho que não denuncie o pecado, que não fale que as pessoas são pecadores e precisam ser transformadas. Então, esse evangelho, esse aí dá para viver. Mas o evangelho real, o evangelho de Jesus Cristo, aquele anunciado na sua palavra, que chama para a renúncia, que chama para compromisso com ele, que chama para uma vida de santidade dia a dia, alguns dizem que não é possível viver. Nós respondemos que é possível sim viver, não pelas nossas forças, mas quando nós depositamos a nossa vida aos pés do Senhor, quando nós depositamos os nossos passos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes aos pés do Senhor, nós crucificamos a nossa carne diante do Senhor, nós com certeza podemos viver o cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo. Discipulado não quer dizer apenas, não implica somente em crer como verdade o que Jesus ensinou. Discipulado nos leva a andar como ele andou. Ou seja, nós precisamos imitar Cristo todos os dias. Tudo o que nós formos fazer, devemos refletir como Jesus faria. O que nós vamos falar, o que nós pensamos, deve sempre estar voltado em consonância com o exemplo maior de Jesus. As nossas igrejas, e a Igreja Batista Memorial, não pode ser diferente. Deve viver em busca da santificação. E vai anunciar esse evangelho verdadeiro e que é possível porque Deus nos dará condição em Cristo Jesus. Portanto, essa é a vontade de Deus, a sua, a minha, a nossa santificação. Que ele, pois, seja glorificado nesta noite. Amém.